Fala, galera. Como eu havia dito, eu resolvi separar em duas partes o conteúdo do PET 1 da semana 2 e nesse vídeo eu vou abordar sobre sistemas lineares. Sistemas lineares significam um conjunto de equações nas quais as variáveis x, y, z possuem como potência o número 1. Por exemplo, 2x mais y igual a 5 e 4x menos y igual a 7. Esse conjunto aqui é considerado um sistema linear. A gente tem duas equações e elas têm como potência o número 1. É importante destacar que todo sistema linear ele possui nenhuma solução, ou uma solução, ou infinitas soluções. Para a gente resolver um sistema linear, a gente tem os três métodos mais conhecidos, eles são tratados no PET também, e os três métodos são por substituição, por comparação e por adição. A gente vai ver detalhadamente cada um desses métodos nos próximos slides. O método da substituição, a gente vai ver um exemplo sobre isso, que vai ficar mais fácil de entender. Resolvo o seguinte sistema linear pelo método da substituição. Ele consiste em você isolar uma incógnita e depois você substituir esse valor da incógnita que você isolou na outra equação. A gente vai ver aqui agora. Por exemplo, o exemplo que a gente deu, agora por método da... Qual é o método da substituição? Já havia esquecido. O método da substituição, então, no caso, a gente vai isolar a incógnita. Nesse caso, isolamos a incógnita y. Então, y é igual a 40 menos 2x. Como 2x estava do lado de cá positivo, ele passou para o outro lado, ele passa como um sinal de negativo. 40 menos 2x. Agora que a gente já tem o valor de y, a gente vai isolar na segunda equação esse valor. Então, no lugar onde tiver y, a gente vai colocar 40 menos 2x. Então, vai ficar 2x menos 2 vezes, que multiplica 40 menos 2x igual a 10. Aplicando a distributiva, a gente conserva a primeira, né, que é 2x, menos 2 vezes 40 vai dar menos 80. Menos 2 vezes menos 2x, como é menos vezes menos, vai dar mais. Então, 2 vezes 2, 4x, que é igual a 10. Agora, a gente vai deixar letra tudo de um lado e número do outro. Então, 2x mais 4x, a gente deixou desse lado. E do outro lado, a gente já tem o 10. E aqui, como é menos 80, vamos passar para o outro lado, vai ficar mais 80. Então, 2x mais 4x, 6x. 80 mais 10, 90. Como o 6 está multiplicando o x aqui, ele vai passar para o outro lado, dividindo. Então, vai ficar x é igual a 90 dividido por 6. 90 dividido por 6, então a gente tem que x é igual a 15. Agora que a gente já tem o 15, é só a gente escolher qualquer uma das duas equações e substituir esse valor de x para encontrar o valor de y. No meu caso, eu escolhi essa primeira. 2x mais y igual a 40. 2 vezes 15 mais y, que é igual a 40. 2 vezes 15 dá 30, mais y igual a 40. Então, a gente vai passar o 30 para o outro lado e deixar o y sozinho. Então, y é igual a 40, como aqui é positivo, passou para o outro lado, negativo. 40 menos 30, y é igual a 10. Então, é assim que consiste o método da substituição. O método da comparação, a gente vai fazer também mais um exemplo para ficar mais evidente isso. Então, vamos lá. Nós temos o nosso sistema linear e a gente tem que resolver pelo método da comparação. Ele consiste no seguinte: a gente vai ter que isolar ou o x ou o y em ambas duas equações. Nesse caso, eu escolhi isolar o x. Por exemplo, vou pegar aqui x mais y igual a 7 e deixar o x sozinho. Então, x é igual a 7, como o y está aqui positivo, ele vai passar para o outro lado, negativo. 7 menos y. O mesmo a gente vai fazer com a nossa segunda equação do nosso sistema. A gente vai
deixar o y sozinho, o x sozinho. Então, x é igual a menos 5, como aqui é menos 2y, passa para o outro lado, mais 2y. Agora que a gente já tem o nosso x, dos dois isolado nas duas equações do nosso sistema, é só a gente igualar o 7 menos y com o menos 5 mais 2y. Isso que consiste o nosso método da comparação. Então, vai ficar 7 menos y igual a menos 5 mais 2y. Menos y. O 2, a gente vai deixar a letra de um lado e número do outro. Como o 2 está do lado de cá positivo, a gente quer passar ele para o outro lado, vai ficar negativo. Então, vai ficar menos y menos 2y igual a menos 5. O 7 estava positivo, ele passou para o outro lado, ficou menos 7. Menos y com menos 2y vai dar menos 3y, que é igual a menos 5 com menos 7 vai dar menos 12. Como está tudo negativo, o interessante é a gente trabalhar com a nossa incógnita positiva. No caso, esse lado aqui tinha que ser positivo. Então, é só multiplicar por menos 1. Multiplicando por menos 1, a gente só vai alterar o sinal. Onde é negativo, vai virar positivo. E onde é positivo, vai virar negativo. Como, nesse caso, os dois lados são negativos, então vai ficar 3y igual a 12. Como o 3 está multiplicando o y aqui, a gente vai passar esse 3 para o outro lado, dividindo. Então, vai ficar y igual a 12 dividido por 3. Então, a gente tem que y igual a 4. Agora, para a gente encontrar o nosso x, é só a gente substituir em qualquer uma das equações, ou nessa ou nessa. Nesse caso, eu escolhi essa última aqui. Então, x é igual a menos 5 mais 2y. A gente tem que y é 4, então vai ficar x é igual a menos 5 mais 2 vezes o y, que é 4. Então, x é igual a menos 5, 2 vezes 4 vai dar 8. Então, x é igual a menos 5 mais 8 vai dar 3. Então, a gente tem que o nosso y é 4 e o nosso x é 3. E, por último, a gente tem o método da adição. A gente vai resolver esse seguinte sistema linear pelo método da adição. O método da adição consiste em a gente fazer algumas manipulações, ou na primeira ou na segunda equação, de modo que a gente, ao somar as duas equações, cancele uma das incógnitas. Por exemplo, não sei se eu ficou muito bem entendido, vou fazer aqui. A gente tem o nosso sistema linear, que é 5x menos 4y igual a menos 5. E 2x mais 4y, no caso aqui é x mais 2y igual a 13. A gente vai multiplicar a segunda equação por 2, sem alterar o sentido. A gente pode multiplicar a equação, ela não vai alterar nenhum sentido. Então, x vezes 2 vai dar 2x, 2y vezes 2 dá 4y, e 13 vezes 2 dá 26. Agora a gente consegue somar as duas equações de modo que cancele a incógnita y. Então, no caso, 5x mais 2x vai dar 7x. Menos 4y mais 4y vai dar 0y. Menos 5 mais 26 vai dar 21. Então, 7x é igual a 21. Como o 7 está multiplicando aqui, ele vai passar para o outro lado, dividindo. Então, x é igual a 21 dividido por 7. Então, nós temos que o x é igual a 3. Agora que a gente tem que o nosso x é igual a 3, é substituir em qualquer uma das duas equações para encontrar o nosso y. No caso, eu escolhi essa primeira. Então, 5x menos 4y é igual a menos 5. A gente tem que o x é igual a 3, então vai ficar 5 vezes 3, menos 4y é igual a menos 5. 5 vezes 3, 15, menos 4y, que é igual a menos 5. Menos 4y, a gente vai passar o 15 para o outro lado. A gente vai deixar a incógnita de um lado e número do outro. Então, vai ficar menos 5, como o 15 era positivo, passou para o outro lado, negativo, menos 15. Menos 5 com menos 15 dá menos 20. Então, só a gente pegar e isolar agora em incógnita. Como o menos 4 está multiplicando o y,
ele vai passar para o outro lado, dividindo. Então, vai ficar menos 20 dividido por menos 4. Menos com menos, então vai dar mais. Então, 20 dividido por 4 dá 5. Então, a gente tem que o nosso y é igual a 5. Esse método da comparação ele é um pouquinho mais difícil, porque a gente tem que fazer uma manipulação de modo que cancele uma das incógnitas. Nesse caso, eu cancelei a incógnita y. Eu tive que multiplicar por 2 essa segunda equação. Qualquer dúvida é só vocês procurarem, a gente tem os nossos horários de atendimento e também, fora desses horários, vocês podem procurar, que vai ser um maior prazer ajudar vocês. Obrigado a todos.